presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que pode votar ainda neste ano esse projeto de lei que reduz as penas dos envolvidos no 8 de janeiro e também na trama golpista. Mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, disse que o texto será analisado com calma e sem pressa, não dando tanta garantia assim de que pode ser analisado ainda em 2025. A gente lembra que Otto Alencar é um aliado, sim, do governo Lula. E ontem ainda, em votação no plenário, assim que o resultado foi proclamado, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindeberg Farias, disse que o presidente Lula vai vetar a proposta, porque ela é inconstitucional e que foi um golpe na democracia. A gente lembra que esse projeto de lei é aprovado poucos dias depois do senador Flávio Bolsonaro anunciar a sua pré-candidatura à presidência da República, e no domingo ele disse à imprensa que sua candidatura teria um preço para que ele não seguisse adiante. Apesar dele ter dito ontem, depois de reunião com o ex-presidente da República, encontro, na verdade, com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que sua candidatura seria irreversível, ou seja, ele voltou atrás, mas é o que se sabe, e confirmada essa informação também pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, é que o ex-presidente deu aval ao texto de Paulinho da Força para a redução das penas. Com isso, o ex-presidente, que cumpriria 27 anos e 3 meses de prisão ao total, claro que o regime fechado é bem menor que isso, poderia chegar a 11 anos, ele vai cumprir, agora deve cumprir, se aprovado também no Senado e sancionado, 2 anos e 4 meses, uma redução significativa. A gente lembra que na segunda-feira trouxemos aqui essa informação do relator, que falou com exclusividade para a gente, que o PL teria que aceitar o texto como estava para o projeto ser votado. E assim aconteceu. O PL não apresentou o destaque de preferência, não foi feita uma manobra e provavelmente, pelo que eu ouvi dos líderes, é que o acordo foi fechado sim naquele jantar da segunda-feira à noite na casa de Flávio Bolsonaro, que reuniu não só o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, mas também o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e o presidente nacional do União Brasil. Então, todos esses acordos foram feitos, as costuras também, inclusive com o presidente do Senado, que inicialmente tinha resistido à proposta da anistia, que seria aquela ampla, geral e restrita, mas com os ajustes e com o apoio dos líderes do Centrão, esse projeto foi aprovado aí com os 291 votos e 148 contrários, apontando também ali no final da votação do texto base a apreciação de 6 destaques da base do governo, na verdade, que seria para modificar o texto, mas todos foram rejeitados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele elogiou o trabalho do relator Paulinho da Força e disse que esse é o momento de tentar ali retomar o debate democrático e pacífico no país. Vamos ver o que ele disse. Nós estamos dando ao próprio Poder Judiciário e a essas pessoas a condição de poder, provocando o Poder Judiciário, ter uma reavaliação das penas que foram dadas a essas pessoas no 8 de janeiro, possibilitando talvez que todos aqueles que tiveram menor importância no acontecido possam voltar às suas casas, as penas possam ser reduzidas, e com isso o Brasil possa, de uma vez por todas, sem esquecer, é claro, porque o que aconteceu foi muito grave, mas mesmo lembrando eternamente, para que isso não volte a acontecer, possamos virar essa página triste da democracia brasileira. Pois é, avançar, virar essa página triste e também avançar no debate político foi o que Hugo Mota frisou depois das 4 horas da manhã, quando encerrou os trabalhos da Câmara dos Deputados. Volto com vocês. Obrigada, Rani Veloso, conversando com a gente ao vivo direto de Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Já trago aqui os nossos comentaristas, Cristiano Vilela, também Henrique Kriegner, para a gente analisar um pouco sobre este tema. Muito bom dia para vocês. Kriegner, vou começar por você dessa vez. O próprio relator Paulinho da Força já havia dito em alguma ocasião que ou votava agora ou não votava mais. Mas eu quero a sua avaliação, até voltando um pouco para o dia de ontem, que foi uma terça-feira e tanto, O que aconteceu para Hugo Mota resolver pautar esse projeto agora?
Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, Vilela, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Realmente, o próprio relator havia dito isso e também se tinha o ânimo, né, para essa votação atenuado por conta da prisão do presidente Jair Bolsonaro. Aí se trouxe de volta à pauta essa questão da anistia. Será que agora a dosimetria voltaria a ser um projeto da anistia? Nenhum texto tinha sido apresentado, essa dúvida começou a permear por todos os lados, mas a gente precisa lembrar, esse PL da anistia, originalmente o PL da anistia, né, que depois foi votado como a questão da dosimetria, é um projeto extremamente popular, levou milhares e milhares de pessoas para as ruas nos últimos meses, defendendo a sua aprovação imediata, pessoas pedindo aprovação. Houve uma manifestação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois uma manifestação na época também do presidente Hugo Mota, dizendo que não, isso não era pauta urgente, mas as ruas estavam pedindo. Por outro lado, uma grande parte do Congresso já havia concordado, olha, se a anistia descer para dosimetria, nós também passaremos, inclusive vozes ligadas ao governo, pessoas da esquerda dando apoio a uma revisão das penas, considerando que as penas foram de fato abusivas, né, na questão do judiciário. Então, somado todos esses fatores, criou-se então um bom ambiente para que ele fosse votado. Agora, o presidente Hugo Mota faz um equívoco quando ele diz que o projeto não agrada nem a esquerda e nem a direita. Na verdade, hoje no Brasil são poucos os temas que, quando desagradam a direita, não agradam a esquerda e vice-versa, né? Ele tenta trazer ali a valorização do centro, mas esse projeto sim, porque ele começa a reduzir uma injustiça. A anistia, repito sempre aqui, é uma questão humanitária e não política. O Vilela, a gente teve ali uma fala do Hugo Mota dizendo, sem esquecer da gravidade dos fatos. O problema é que aí quando você tem uma votação ou esse clamor, como destacou aqui o Kriegner, por uma anistia, dá a impressão que a gente está esquecendo da gravidade dos fatos. E aí, é uma justiça ou é uma pizza pronta essa história toda, Vilela? Bom dia. Um ótimo dia, Nonato, Soraya, Kriegner e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, diante de uma situação como essa, onde o clamor popular realmente foi bastante significativo, isso denota que se trata de um tema de grande repercussão e um tema que também dividiu a sociedade, que fez com que a polarização que existe hoje em dia, de uma forma muito latente no país, ela também ficasse evidenciada nesse tema. Há um questionamento acerca do tamanho das penas, especialmente envolvendo esses manifestantes de menor força, de menor expressão no episódio do dia 8 de janeiro, algo que poderia fazer com que surgisse sempre uma comparação com grandes criminosos, com outras figuras mais destacadas e mais temidas pela sociedade, que acabam passando menos tempo na prisão. Nesse sentido, se busca, ao longo desse projeto de lei da dosimetria, fazer com que haja uma redução no sentido de que se mantenha a punição, mas se faça ali dentro de um formato que seja mais palatável. E, nesse sentido, o texto do deputado Paulinho da Força, ele foi construído a muitas mãos. Eu não tenho dúvida, e o deputado deixou isso muito claro para o bom entendedor Pingo é Letra, ele deixou muito claro que o Supremo Tribunal Federal aqueceu com relação a esse texto. Tivemos a maioria do parlamento concordando com esse texto e, mesmo na melhor das condições, figuras centrais desse processo, como o presidente Jair Bolsonaro, vão permanecer durante um período bastante razoável no sistema prisional. Então eu vejo que, ao final das contas, me parece uma concertação que visa, de alguma forma, amainar as desavenças existentes no Brasil para que o país possa virar a página, sem esquecer, no entanto, a punição devida a quem praticou algum tipo de ilegalidade.